Você sabe o que significa eternidade e imutabilidade? Fique comigo até o final deste vídeo que nós vamos descobrir juntos. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Willam e você está no meu canal Didaquê. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo a leitura diária de mais uma das nossas lições, a lição de número 7 das lições bíblicas da CPAD, do terceiro trimestre de 2022, que tem como tema geral os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos como comentarista o pastor José Gonçalves, lá de Água Branca, no Piauí, e na leitura bíblica de hoje, o tema da nossa leitura é: a Bíblia não muda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. A leitura bíblica encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, onde está dito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que só Deus é imutável. Quando o autor de Hebreus afirma categoricamente no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ele está atribuindo características de divindade ao Senhor Jesus. Nesta perspectiva, ele está afirmando que Jesus é Deus. Então, a declaração de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente aponta para dois atributos de Deus que é aplicado também à pessoa de Jesus: a imutabilidade e a eternidade. Mas o que são esses dois atributos? Primeiro, a imutabilidade é a característica daquele que não muda e que não sofre variação. Esta é uma das características ou um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a imutabilidade. O Senhor Deus disse na revelação do Antigo Testamento que eu, o Senhor, não mudo. Então, o Senhor Deus, ele tem a característica da imutabilidade, é um dos seus atributos. E o autor de Hebreus, sabendo disso e querendo atribuir divindade a Cristo, ele aplica o mesmo princípio, o mesmo atributo de imutabilidade à pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segundo atributo ou característica que o autor de Hebreu atribui a Cristo é justamente o atributo da eternidade. Eternidade traduz aquilo que não tem princípio nem fim, é eterno. O conceito de eternidade passada, eternidade futura, são conceitos equivocados, porque eternidade é um período, é um momento eterno, é um tempo eterno. Então não tem passado, presente e futuro. Esses conceitos de passado, presente e futuro está propriamente ligado à humanidade, que precisa dessas medições de tempo para apresentar a sua história, para mostrar os períodos históricos, aquilo que aconteceu no passado, no presente e a perspectiva para o futuro. Mas note que o autor de Hebreus, ele faz questão de enfatizar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isto é, imutabilidade, e a eternidade diz que esta imutabilidade de Jesus, ela não sofre variação em tempo algum. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é eterno. E foi este Jesus eterno que, pelo seu Espírito, inspirou os autores da Bíblia Sagrada, cerca de 40 autores
escreveram as Sagradas Escrituras num período aí de 16 séculos, 1.600 anos, e nesses 1.600 anos, quando você junta toda a Bíblia nos seus 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, você vai perceber que a revelação da palavra de Deus é igual. A revelação, ela não sofre variação. O Deus que revelou a sua palavra, ele não muda com o passar do tempo, ele é eterno. Por isso, a sua palavra também não muda, a sua palavra é a mesma, a sua palavra permanece. Por mais que tenham tentado destruir a Bíblia ao longo dos séculos da história da humanidade, a Bíblia permanece até os dias de hoje. A Bíblia permanece a palavra de Deus. Alguém pode até afirmar que esta Bíblia precisa passar por um processo de atualização. Mas no que diz respeito à Bíblia, de acordo com o pregador evangelista Billy Graham, a Bíblia ela é imutável, a Bíblia é atual, a Bíblia é mais atual, disse Billy Graham, do que o jornal que vai sair amanhã, porque tudo o que precisamos para a nossa vida diária, para viver uma vida santa e agradável a Deus, está descrita nas páginas da Bíblia Sagrada. Os seus autores foram inspirados por Deus. Então, na perspectiva de Hebreus, ou do autor de Hebreus no capítulo 13, ele apresenta o verbo sempre no presente. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente. Ontem, hoje e eternamente dá a entender esta eternidade que Jesus Cristo tem. A sua palavra é eterna. O tempo para Deus é sempre presente. Então, é essa perspectiva que o autor de Hebreus ele quer apresentar sobre Jesus Cristo e também sobre a sua palavra. Ele está escrevendo para combater aqueles que contradiziam a palavra de Deus, aqueles que queriam dar um teor à palavra de Deus de ensinos heréticos, colocar ensinos outros que eram estranhos à revelação dada a Deus pelos autores, pelos seus apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Então, o autor de Hebreus ele está fazendo um combate, pois estes heréticos, eles estavam querendo apresentar falsos ensinos, introduzir doutrinas estranhas na igreja, de modo que tais doutrinas negavam a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, e desta forma contestando a suficiência da sua obra redentora. Note que o autor de Hebreus, ele apresenta Jesus Cristo dentro da revelação da sua epístola como o sacerdote perfeito, mas também como o sacrifício perfeito. A perfeição reside na pessoa de Jesus Cristo. Então, tanto a sua humanidade quanto a sua divindade estão reveladas aí na epístola de Hebreus, e desta forma o autor de Hebreus ele está apresentando que Jesus Cristo ele não muda com o passar do tempo. Assim como mudam as pessoas, assim como mudam os tempos e as estações, Jesus ele permanece para sempre. Deus encarnado, a divindade em pessoa. Jesus é Deus e Jesus é homem na sua revelação a partir da encarnação do Verbo. Na sua humanidade, ele sentia as dificuldades do ser humano, dor, fome, sofrimento, frio, mas também na sua eternidade ele tinha discernimento do futuro, ele curava as enfermidades, ele repreendia o vento, ressuscitava os mortos. Então as duas divindades de Cristo, elas residiam no homem Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, todas as duas naturezas perfeitas, sem pecados. A palavra de Deus encarnada
é também o autor da palavra de Deus escrita. Por isso a Bíblia não muda e não sofre variação, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esse vídeo abençoa a sua vida, eu convido a você a se inscrever no meu canal Didaquê. Você vai estar sempre recebendo conteúdo de doutrina bíblica com qualidade. Essa foi mais uma leitura bíblica diária aqui do canal Didaquê, das revistas da CPAD, da lição do terceiro trimestre de 2022, a lição de número 7, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não muda, ela permanece para sempre, embora a sutileza de Satanás é querer distorcer os princípios bíblicos, a palavra de Deus, mas ela permanece para sempre. A Bíblia não muda, porque Jesus é o mesmo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe esse conteúdo com alguém para que você possa nos ajudar a crescer em relevância aqui no YouTube e continuar compartilhando doutrina bíblica com qualidade. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.